Esse evento será realizado no céu. Por isso eu disse que são para os salvos. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro serão realizadas no céu. Aqui não é o julgamento do trono branco, não. Aqui é o tribunal de Cristo. O julgamento do trono branco são para os ímpios de todas as épocas. E aqui o tribunal de Cristo é para a igreja. Amém? Será realizado no céu esse evento e diz respeito à recompensa de nossas obras em favor da causa de Cristo na terra. Receberemos recompensa. Então, o que fazemos aqui para o Senhor nos recompensará. O texto de Apocalipse 22:12 diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então o galardão está com o Senhor. E Ele que vai recompensar-nos. Amém? Se o galardão está com Ele, então nós iremos receber dele. Depois disso, os fiéis glorificados participarão das bodas do Cordeiro. Então, após receber as recompensas, as boas-vindas, então nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9 diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, isso está preparado para a igreja. Glória a Deus. Infelizmente, é uma parcela muito grande de crentes que não acreditam mais nisso. Trata-se do grande banquete que celebra a união de Cristo com a sua igreja ou com a sua esposa, onde será culminado o plano da redenção, no momento de gozo e de alegria. Todas essas coisas ocorrerão antes do retorno de Cristo à terra com a sua igreja glorificada. Então, após as bodas do Cordeiro, aí sim Cristo retornará à terra, aquela vinda de Cristo visível. Todos os moradores da terra irão ver, só que ele virá com a igreja glorificada. Amém? Enquanto a igreja está participando das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, que isso durará 7 anos. O que está acontecendo aqui na terra? A igreja foi arrebatada e está acontecendo a grande tribulação. Então, observe que enquanto a igreja é recebida, recepcionada, recebeu recompensa pelas obras, agora estamos na festa de casamento, nas bodas do Cordeiro, o mundo e aqueles que ficaram, né? Tem muito crente nessa lista aí, tenho certeza que tem. Estará passando pela grande tribulação que durará 7 anos. Então a grande tribulação na terra durará 7 anos. Todas aquelas pessoas que fingem que é crente, mas não é, vão ficar e experimentar a grande tribulação. Serão arrebatados aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que têm um compromisso verdadeiramente firmado. O número das pessoas descompromissadas é assustador. Eu não sei se você consegue calcular, se algum de vocês consegue calcular assim, mas eu penso assim. O número é assustador. A grande tribulação durará 7 anos. Trata-se de um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Que no final da grande tribulação, que durará 7 anos, ocorrerá a vinda do Senhor visivelmente a todos aqueles que restaram da grande tribulação, e o Senhor estabelecerá o milênio na terra. É um período de angústias e sofrimento, a grande tribulação, sem precedentes na história. Ou seja, tudo que você vê, já viu de misérias, a grande tribulação é muito mais além do que isso.
É um período de sofrimento sem precedentes na história. Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, como a grande tribulação, não tem coisa mais terrível do que a grande tribulação, né? É importante nós frisarmos que alguns pensamentos teológicos dizem que a grande tribulação, a gente já está na grande tribulação. Espera aí, nós estamos falando de a grande tribulação. É aquela que Jesus disse que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá igual a grande tribulação. Ok? Então esse evento que está na pauta, que vai começar a se desenrolar após o arrebatamento da igreja, está sendo anunciado, Santoro, há um tempinho já. Mas imagine comigo, mesmo esse evento sendo anunciado há tanto tempo, a maioria não se atentaram. Concorda comigo ou não? A maioria não se atenta, irmãos. E tem uns que já tem coragem de dizer assim: nunca mais se falaram de arrebatamento, de grande tribulação. Isso vem sendo anunciado já faz um tempo, tá? A palavra de Deus é autossuficiente para ser testemunha contra qualquer um de nós, qualquer um que ficar na grande tribulação. Amém? Então, a palavra de Deus, ela vem para nos alertar, para ficarmos atentos. Agora, se você se deixar ser levado por alguma filosofia, você vai ter uma conclusão filosófica e não vai chegar dentro desse contexto. Porque dizem que nós estamos vivendo a grande tribulação. Então, o que fazer com isso aqui que Jesus disse em Mateus 24? O próprio Senhor disse: será uma grande aflição, então haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Se você analisar, voltando na história, teve dilúvio. Jesus diz assim: nunca houve, é pior do que o dilúvio. Teve dilúvio, teve a destruição de Sodoma e Gomorra, teve juízo dos assírios, cativeiro das 12 tribos de Israel, que teve o cerco, que o povo até praticou o canibalismo, né? Nós vamos falar sobre isso um dia ainda, se Deus permitir. São coisas terríveis que aconteceram no mundo. Nós visualizamos as guerras, os períodos dos grandes imperadores, das conquistas. Meu irmão, nada disso é igual à grande tribulação, entenda? Nada disso é igual à grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela vai atingir a esfera mundial no mesmo instante. Hoje nós temos eventos concentrados esporadicamente. Nós estamos falando de grande tribulação. É em uma escala mundial no mesmo instante. Ninguém vai parar para ficar vendo o que está acontecendo lá, porque vai estar acontecendo aqui. Não vai dar tempo. Entendeu? Ninguém vai parar para ficar, aconteceu aqui, não, aqui também aconteceu. O negócio está sério por aqui também. Então, nunca houve como a grande tribulação. Os profetas falaram sobre esse dia, como foi o caso de Jeremias, Daniel, Joel, entre outros profetas. Zacarias também falou sobre isso. Esse período é também conhecido como o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? De o Senhor julgar o mundo toda impiedade. Hoje ri, chama a gente de quadrado, fanático, etc. Como diz o salmista no Salmo 2, o Senhor vai rir deles. Porque eles chamam a palavra de Deus de ataduras, de cordas, de amarraduras, e zombam do Senhor. O Senhor vai rir, vai dar risada da cara deles. Quando?
no grande e terrível dia do Senhor. É a grande tribulação. Quando os profetas estão falando sobre o grande e terrível dia do Senhor, está falando especificamente da grande tribulação. Amém? Tem um bocado de crente que não está nem aí com esse negócio de grande tribulação. Talvez eu não estou nem aí com esse negócio de grande tribulação. Eu também não, porque eu quero estar com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. No Antigo e também no Novo Testamento, e terá seu início somente depois que a igreja foi arrebatada na terra. Essa época da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e também para preparar a nação de Israel para o encontro com o Messias. A cidade de Jerusalém será ainda tomada por pouco tempo, pois no final da grande tribulação, o Senhor Jesus descerá para livrar o seu povo. O apóstolo João relata a futura vitória de Cristo junto aos seus santos sobre a besta e sobre o falso profeta. Olha os grandes personagens que estarão reinando durante a grande tribulação: a besta, o falso profeta, né? Israel fará uma aliança com o anticristo, né? Porque eles vão receber o anticristo como o anticristo fosse o Messias. Mas nos últimos 3 anos da grande tribulação, o anticristo revela a sua verdadeira face para Israel. Então os judeus romperão a aliança com o anticristo, e aí é onde o anticristo vai oprimi-los. Mas o Senhor, como tem uma aliança com Israel, não permitirá que o anticristo destrua os judeus. É a grande batalha do Armagedon. Quando tudo estiver montado, Cristo descerá do céu para livrar Israel das garras do anticristo, juntamente com a sua igreja. E isso será visível. Amém? Na primeira vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, ninguém vai ver. Só vão visualizar os efeitos disso, porque o povo vai desaparecer, a igreja desaparecerá. Então, visivelmente, o mundo, em questão mundial, em escala mundial, viverão o momento e observarão, sentirão na pele. Agora, ver Cristo arrebatar a igreja, eles não vão ver. Nós iremos desaparecer num piscar de olhos. A manifestação do anticristo na grande tribulação será um período caracterizado por pragas de toda a ordem e pela manifestação do anticristo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, chama ele de o homem do pecado, o filho da perdição. Aí você pensa assim: hoje tem miséria no mundo? Tem, mas está tudo controlado, santo. A igreja ainda está na terra. Satanás não pode fazer o que ele quer, porque a igreja está na terra e a igreja tem poder para neutralizar as forças malignas. Você entendeu isso? Diga amém. Quando a igreja for retirada da terra, aí este mundo vai experimentar o homem do pecado, o filho da perdição. Satanás possuirá alguém, porque o Satanás é espírito, precisa de um corpo para poder se manifestar e ser visto. Então ele vai possuir um corpo, tá? O termo anticristo é usado nas epístolas joaninas. Esse personagem nega que Jesus é o Cristo. Esse camarada vai ser contra tudo o que é de Deus, porque ele é anticristo. O anticristo opõe-se, rejeita, renega e contesta a Cristo. Segundo Tessalonicenses 2,4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui é muito claro que ele vai entrar no templo em Jerusalém, exigir ser adorado. Aí é onde os judeus vão romper a aliança com ele, porque os judeus só adoram a
Deus. E eles aguardam ainda o Messias. Jesus veio, o Messias veio, mas os judeus não receberam como Messias. Até hoje, entenda isso, até hoje, os judeus aguardam o Messias. Eles estão aguardando a vinda do Messias até hoje. O Messias já veio, foi Cristo, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, o Messias veio, habitou entre nós, mas eles não receberam como Messias. Desprezaram, crucificaram. Ok? Então nós entramos em um contexto em que o anticristo, na grande tribulação, ele vai querer ser adorado, exigir que todo mundo adore a ele e adorar a imagem da besta. Suas características são as de um ditador mundial. É o último grande governo mundial da história. Nós estamos falando disso, do último governo mundial da história da humanidade. Depois desse aqui, nunca mais haverá governos mundial. Ok? Esse será o último governo mundial da história. Identificado em Apocalipse como a besta. A besta que surge do mar. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13:1. É uma personagem que trará controle sobre 10 reinos. Isso aqui está falando de Nações Unidas. De um governo centralizado controlando todo mundo. Amém? Será o último governo. A besta aqui representa o anticristo e seu governo. Apocalipse 17:13 diz: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade e autoridade à besta. O mar, do termo lá de Apocalipse 13, é uma linguagem metafórica e indica as nações, povos e línguas. Mar está falando de multidões de povos e nações. Ok? E o anticristo comandando tudo isso, todo o mundo, né, que é simbolizado aqui pelo mar. A besta recebe do dragão, Satanás, poderes para dominar o mundo. E além disso, ele blasfemará contra Deus. O falso profeta é o porta-voz do anticristo. Olha aqueles personagens que vão surgir na grande tribulação. O falso profeta é o porta-voz do anticristo. A besta que subiu da terra, que por meio de falsos milagres enganará os moradores da terra para que se oponham a Deus. Trata-se de um governo promovido por Satanás, 100%. Agora você imagina o que vai acontecer. Até milagres para iludir aquelas pessoas que estão na grande tribulação, eles vão fazer. Aqui eles vão usar a última bala do pente para poder levar ainda a alma para o inferno. E aqueles que já estão na grande tribulação. Presta atenção. Já há um sofrimento aqui e toda essa investida para poder segurar a pessoa. E sabe qual é mais triste? Que Apocalipse revela que muitos ainda irão ser levados na lábia do anticristo. Você entende isso? Não é fácil, tá? Ele nunca desiste. O anticristo fará um concerto de 7 anos com Israel. Entretanto, na metade desse período, o concerto será rompido. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que refere-se aos 7 anos. E na metade da semana, nos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O rompimento acontecerá porque os judeus descobrirão que fizeram acordo com o anticristo e não com o Messias, como eles pensavam. O acordo era com o anticristo, com o próprio Satanás,
E eles achavam que estavam fazendo acordo com o Messias. Só a partir daí é que começará o tempo de angústia de Jacó, conforme Jeremias 30, versículo 7. Então, até então, os 3 primeiros anos de tribulação, Israel, o judeu, terá uma aliança de paz com o anticristo, receberão ele como o Messias. Então, todo mundo falando a mesma língua. Mas a partir daí, eles vão romper a aliança, porque eles vão descobrir que não é o Messias e sim o anticristo. Eles romperão a aliança. Então, a partir de aí, começarão a sofrer. Então, os 3 últimos anos da grande tribulação, Israel vai sofrer na mão do anticristo. Romanos 11, 26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Que é no final da grande tribulação, acontecerá a vinda de Cristo em glória. Para que será essa vinda de Cristo em glória? Justamente esse acontecimento é anunciado desde o princípio do mundo, em Judas, versículo 14, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O Novo Testamento grego emprega miríades de santos, como aparece na tradução brasileira. Isso significa inumeráveis o número dos santos que virão com o Senhor. Os santos aqui são os raptados da terra, juntamente com os ressuscitados durante o arrebatamento da igreja. Então, essa vinda de Cristo em glória será com toda a igreja que foi arrebatada e também todos os santos que morreram em Cristo na história. E a visão do profeta é milhões e milhões, miríades e miríades, muita gente virá com Cristo em glória no final da grande tribulação, libertará os judeus das garras do anticristo, que está querendo acabar com todos eles no vale do Armagedon. É a segunda fase da vida de Cristo, que será visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Lucas 21, 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso ocorrerá para que seja restaurado o trono de Davi. O anjo Gabriel anunciou a Maria, mãe de Jesus, que, lá em Lucas 1, 32 e 33, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isso significa a libertação do povo de Israel de seus opressores. Então, Cristo vem com a igreja e os santos glorificados, livrará Israel das garras do anticristo e estabelecerá o milênio na terra, dando a Israel como herança, que foi prometido desde Abraão, territorialmente falando, desde o Egito até o grande rio Eufrates, como promessa é de Israel. Então Deus entregará para eles, cumprindo a sua promessa. E o reino será de 1000 anos, é um milênio. Nessa vinda, o Senhor Jesus Cristo derrotará a besta e o falso profeta, fará o julgamento das nações e aprisionará Satanás por 1000 anos. O milênio vai durar 1000 anos, ok? Durante 1000 anos, Satanás será preso, aprisionado. Serão derrotados a besta, o falso profeta, Satanás será aprisionado por 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 2 e 3, diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. É por isso que a gente fala assim: quem amarra Satanás é Cristo. Não é esse crente que fica falando, está amarrado, amarra aí Jesus.
simplicidade, né? Quem amarra é o Senhor. Você está prestando atenção aqui? É Ele que faz isso. Ele você expulsa, né? No nome de Jesus, amém? A gente não amarra, né? Não tem corda para isso, não. O Senhor sim. Ele vai amarrar aqui no sentido de prender, colocar em prisões, ok? Então o Satanás está solto, meu irmão. Ele vai ser preso aqui, ok? Por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Depois de prisão de 1000 anos, aí lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até os 1000 anos, até que os 1000 anos se acabem. Daí em diante será implantado o reino de Cristo, o reino de justiça e de paz, que nós chamamos de milênio na terra, ok? Então Satanás será preso, e o milênio será estabelecido, o milênio. O que é isso? O reino de Cristo, com duração de 1 ano, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória. A vinda de Cristo em glória é a vinda que todo olho verá, e ele descerá com a sua igreja glorificada e todos os santos da história. Amém? Então, terá início o milênio por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos.